Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem de Deus para poder compartilhar contigo neste dia de hoje, que eu creio que Deus vai estar falando contigo. As mensagens que Deus traz aqui no canal, sempre uma mensagem de despertamento, uma mensagem te incentivando a você se aproximar mais e mais de Deus. Em nossos dias, a qual nós estamos vivendo, em tempos difíceis, em tempos a qual a gente olha e vê em nossa volta o amor de muitos se esfriou, a violência, a perversidade, a ética moral acabou em muitos lugares. Então a gente observamos em nossa volta o que está acontecendo conforme está descrito na palavra de Deus, que o mundo jaz do maligno. Nós devemos perseverar piamente em vivermos a vontade de Deus, em se entregar a viver a vontade de Deus, uma vida de temor, uma vida de santidade, buscando força em Deus, porque nós mesmos, irmãos, a gente não consegue se não for em Deus. E o único meio da gente vencer este mundo, vencer os atrativos carnais, é a gente se apegando cada dia mais com Deus. Vejamos na palavra de Deus, no livro do Evangelho, escrito por Mateus, no seu capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Aqui a gente observa uma coisa, irmão: 5 prudentes, 5 loucas, 5 preparadas e 5 despreparadas. Aqui fala de 50%. E a gente observa, irmãos, na luz desse texto, que hoje, em nossos dias, não é diferente. O povo está dividido. E eu trazendo em uma parte peculiar da igreja, vamos botar o povo de Deus. Vamos separar o ímpio e vamos também separar os incrédulos, que não acredita, os incrédulos e o ímpio, que está no mesmo posicionamento. E vamos colocar a igreja dentro de um círculo, toda a igreja universal, de uma forma em geral. A gente vê que o povo se encontra dividido, 50%. 50% quer servir a Deus de verdade, 50% quer se encher da presença de Deus, 50% teme em viver a vontade de Deus, 50% quer viver uma vida compromissada com Deus, 50% deixou Deus lapidar o seu caráter, é uma nova pessoa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E 50% estão juntos, todos aqui, 100%, todas estão juntas. Só que 50% é fiel, temente, e 50% não é fiel e também não é temente. E não fazem nada em prol do reino de Deus. E isso é preocupante, porque a gente olha hoje o quadro atual da igreja e a gente vê uma frieza, um declínio espiritual tomando de conta. E se as lideranças não tomar uma providência em ouvir a Deus e ter coragem de passar o que Deus passa para eles, para a igreja vai cada dia mais morrendo espiritualmente. Os cristãos estão cada dia mais perdendo o brilho e a essência do Senhor, né, em suas vidas, porque a carnalidade, o mundaísmo está tomando de conta de muitas denominações, e aonde a liderança não vai imputar uma palavra rígida, porque vai ter medo de perder membros, de pessoas não ficar ali, porque existe 5 prudentes e 5 loucas, 50% prudentes e 50% loucas. E aqui é que a Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai separar as 5 prudentes que, diante das perseguições, diante das lutas, da dificuldade, permaneceu vivendo uma vida íntegra ao Senhor, servindo ao Senhor. As 5 loucas são aquelas que falam que não precisa de muita coisa para poder servir ao Senhor, porque estamos no tempo da graça.
não tem problema fazer isso, fazer aquilo, e acaba que chama as 5 prudentes de quadradas, de religiosas, que quer tudo certinho, tudo no pé da letra. E nisso, a diferença vai ser no dia do juízo final, no dia em que Jesus voltar. Aí vamos ver se vale a pena ser loucas, mesmo estando junto com as prudentes, ou se vale a pena ser prudente. Então, hoje, alguém pode olhar e dizer bem assim, para que pregar todo dia? Para que usar as redes sociais para poder falar da palavra de Deus? Para que ficar pregando nas ruas? Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Um dia você vai saber. Porque aqueles que ouviu a voz de Deus, em continuar uma vida em submissão à vontade de Deus, porque a gente tem que saber para que a gente foi chamado e as nossas responsabilidades cristãs que o Senhor nos entregou. Principalmente as lideranças e o quadro de obreiros, esses é que são ainda mais cobrados. Porque quanto mais é nos dado, mais é cobrado. O membro, a incumbência dele é de congregar, é de adorar, é de contribuir, é de falar de Jesus para um parente, para um irmão, é às vezes ali na frente dar um testemunho, e assim vai. Agora, o obreiro, a liderança, esses vão prestar conta do que fez e daquilo que não fez. Então, hoje tem 5 loucas e tem 5 prudentes, em Mateus capítulo 25. Talvez as 5 loucas olhem para as 5 prudentes e falam, para que ser tão dedicada? Para que renunciar tanto? Para que santificar tanto? Para que todo dia estar enchendo a lamparina de azeite? Para que tudo isso? Não é isso que muitos têm feito? Não é isso que muitos têm falado? Para que isso? É exagero, é religioso, está ficando doido, virou fanático. Mas no dia em que o noivo vir, muitos que deixou de ser prudente e ficou louca, porque tem muita gente que é prudente, tem muita gente que é prudente, que servia a Deus piamente, servia a Deus em santificação, em renúncia, em uma sã doutrina. Tinha muitos. Aí devido apareceu as 5 loucas, e não tem nada a ver isso não, vou te mostrar aqui, ó. Veio com a teologia da prosperidade, da teologia da porta larga, da teologia que não tem nada a ver, e nisso, muitos, em vez de permanecer nos ensinamentos que recebeu, deixou os ensinamentos de lado e começou a seguir ensinamentos de porta larga, ensinamentos profanos, ensinamentos que traz um fardo tão leve que eles se sentem à vontade em viver uma vida pecaminosa de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não se sentem mais incomodados. Então, hoje, muitos deixou de ouvir homens simples que têm uma palavra do céu para poder ouvir doutor. E veja bem que o apóstolo Paulo, ele foi um homem poliglota que estudou aos pés de Gamaliel. Mas lá no livro de 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, no capítulo 2, se não for 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Ele vai dizer, quando eu fui ter com vós, eu não fui com demonstração de palavras bonitas. Eu fui anunciar para vocês o evangelho de Cristo Jesus, anunciar a crucificação. Eu não fui com demonstração de palavras bonitas, eu fui com o evangelho simples, o evangelho a qual que é fácil de ser entendido. Um dia eu terminei de pregar em uma certa denominação, preguei a palavra de Deus, foi uma benção, teve almas aí que se rendeu ao Senhor Jesus, e a mensagem falou no coração de muitos. Quando eu desci do altar, que eu ia embora, um irmão veio e falou bem assim, pastor, o senhor tem a unção de Deus, o senhor prega, é um homem de Deus, mas procura falar palavras bonitas na sua pregação, procura trazer um português mais alinhado. Eu falei assim, meu irmão, tá difícil para mim pregar com português simples, imagine se eu for inventar trazer um português mais difícil, porque o meu português, ele é simples, e também a minha língua é pregada embaixo,
e quando eu tinha de 5 anos, mais ou menos, eu caí de um cavalo, torei minha língua no meio, e é pregada no meio, tem as cicatrizes no meio da minha língua. Então eu tenho dificuldade em pronunciar, prego pela misericórdia de Deus, porque Deus me chamou para ser pregador do evangelho. Mas eu falei para ele assim, irmão, não fique interessado nisso não, e às vezes ouvir palavras que nem você entende. Esteja interessado em ouvir o que Deus quer que você entenda e você aplicar na sua vida. E dei exemplo do apóstolo Paulo, que é um homem poliglota, um homem que falava vários idiomas, mas quando ia anunciar o evangelho, ele anunciava somente aquilo que Deus queria que ele anunciasse. Ele não ia com demonstração de sabedoria humana para tentar impressionar o auditório que ouvia ele, mas ele vinha com o coração aberto e pregar e ensinar os ensinamentos de Cristo a ser aplicado na vida do povo. Então, do mesmo jeito que esse irmão chegou até a mim e falou isso, tem muita gente dentro das igrejas, irmãos, que às vezes até quer que a gente pregue na igreja deles, mas por ser igrejas grandes, eles falam, não, esse pastor não tem um português alinhado, esse pastor, ele não é poliglota, ele é indouto. Então, nisso, muitos perdem a oportunidade de ouvir algo do céu, porque está querendo ouvir algo da terra, conhecimento da terra. Observe que o apóstolo Pedro, ele é indouto, não é homem letrado, mas quando abria a boca, ele tinha uma mensagem do céu para aqueles que ouviam ele. Hoje, muitos estão preocupados com isso. E é onde é que entra as 5 virgens loucas, preocupada com a oratória, preocupada com a ética, preocupada com a exegese, preocupado com a hermenêutica, homilética, preocupado com o comportamento da pessoa ali quando vai ministrar ali no altar uma palavra, preocupado se vai falar palavras bonitas, palavras que vai impressionar o auditório. Esteja preocupado em ouvir a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Porque sendo assim, Deus, ele vai te levantar, te capacitar. Olha para a igreja primitiva, um povo simples, um povo humilde e um povo que é cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é saber falar vários idiomas e nem saber traduzir a Bíblia do aramaico para o hebraico. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é obedecer à vontade de Deus, é estudar as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo de Deus te iluminar sua mente e você caminhar conforme as Escrituras Sagradas. Veja bem que a igreja do passado, até mesmo na minha época, há 17 anos atrás, eu testemunhava muito o poder de Deus, irmãos. Hoje, diminuiu bastante. Por que, pastor, que diminuiu bastante? Primeiro, a igreja é a fervorosa, a igreja é a simples, a igreja buscava a presença de Deus constantemente. Então não ficava esperando só da liderança, não ficava esperando do profeta que vem de fora, que revela tudo, né? Então a igreja em si, em peso, a igreja buscava, toda a igreja buscava. Então se entrava alguém na igreja, opressivo, endemoniado, manifestava na mesma hora. Porque a igreja estava revestida, a igreja estava cheia do poder de Deus. A igreja, de uma forma em geral. Os irmãos eram fervorosos. Hoje, muitas denominações esperam pelo pregador que vem de fora acontecer alguma coisa. Espera que ele faça alguma coisa e o homem não faz nada. O homem não opera nada, quem opera é Deus, quem faz é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus, na vida daqueles que o buscam e que o temem. Então a gente observa, a gente vê que mudou muito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, a letra mata, mas o espírito vivifica. Observe hoje, tem muita letra, tem muito conhecimento, tem muito professor dentro das igrejas, muitos doutor, muitos poliglotas, mas cadê o poder? Cadê o poder de Deus? Irmãos, pela misericórdia, nós estamos lutando dia após dia, a igreja MPV, para poder viver esse poder. E Deus tem operado grandemente nesse ministério. Libertação, cura,
salvação, transformação de vidas, porque isso é evangelho. Evangelho não é a pessoa vir suja e permanecer sujo. Evangelho genuíno é a pessoa vir sujo e ser limpo pela palavra, ser liberto pela palavra. Então, que possamos ser, como essas 5 virgens, prudentes, ser prudentes, buscar constantemente, temer ao Senhor e sempre. Buscou hoje, já orou hoje, amanhã jejue novamente, ore novamente, leia, medite na palavra constantemente. Desperta, se levanta. Pastor, não consigo jejuar todo dia. Jejue pelo menos 2 vezes por semana, para poder quebrar a sua carne, para poder queimar os desejos carnais. Pastor, que desejo carnal é esse? Tudo que envolve a nossa carne, irmão. Muitos pensam que desejos carnais talvez é haver sexual, não é. Desejos carnais, como comer demais. Desejos carnais, ser atraído por coisas que não são espirituais. Pessoas que passam na frente de filmes, novelas e etc. Carne, está alimentando sua carne. Então, hoje, se nós não souber ser temperante no mundo que a gente vive, o que vai prevalecer na minha vida é o que eu mais alimentar. Se o que mais você alimenta é a sua carne, então ela que vai prevalecer na sua vida. Ela que vai dominar a sua vida. Então, mas se você alimentar mais o seu espírito, alimentar mais as coisas de Deus em sua vida, é o que vai prevalecer na sua vida. Neste mundo que nós vivemos, a qual as pessoas andam para um lado e para o outro correndo, você precisa se separar e ter tempo para Deus. Senão você vai morrer espiritualmente e não vai dar conta de ter uma vida ativa com Deus. Que possamos ser prudentes, porque loucas já tem demais. E observa a expressão, loucas. Uma pessoa que está fora da vontade de Deus e não vive o propósito de Deus é chamada de louca, de nécias. Pessoas loucas, irmão. Lembra daquele homem que falou bem assim em Lucas? Eu vou acumular tesouros, vou derrubar esse celeiro, vou construir mais e vou adquirir muitos bens e minha alma vai ficar farda. Aí vem a repreensão de Deus para ele. Louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. E aí? A Bíblia chama de louco aquele que a sua mente está impregnada com as coisas dessa terra, que está totalmente com a mente nas coisas dessa vida. Chama de louco, porque quem está com o coração nessa terra, na totalidade, não tem tempo para Deus, só tem tempo para ele e para ela em buscar suas próprias coisas que venham agradar a eles. Porque servir a Deus, irmão, fazer a vontade de Deus, é desagradar a nós mesmos para poder agradar a Deus. A nossa carne não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer jejuar, mas o Espírito Santo está constantemente incentivando e falando, vai orar, vai ter uma vida com Deus. Mas, pelo outro lado, a carne está lutando contra a vontade de Deus, para que você venha dar mais ouvido aos prazeres da carne do que às coisas de Deus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.